Então, nessa aula, vamos criar então as nossas validações da nossa controller de ordem de serviço. Eu vou abrir aqui ordem de serviço, tá? E aí o que acontece? A gente precisa então criar primeiro o arquivo store e depois o arquivo update, tá? Então, para isso, php artisan make dois pontos request, nome da request vai ser store ordem serviço request, tá? O meu docker compose exec app antes, né? E aí eu vou criar então agora o update. Então, update, ordem serviço request. Criei então as minhas duas requests. Então vamos lá abri-las, né? Aqui no nosso VS Code. Então, update ordem serviço request, store ordem serviço request. Vamos marcar o authorize de ambas para true. Então, vem aqui, true e true aqui. E vamos abrir nossa model. Acho que olhando para nossa model fica mais fácil de definir os campos, tá? Então, a ordem de serviço, ela tem nome, descrição, valor, serviço ID e cliente ID, tá? Então, vamos vir aqui, copia todo o conteúdo do nosso fillable, tá? Ctrl C, e vamos jogar lá nos rules do nosso store. E aí, antes de cada vírgula, alt-clique o botão esquerdo, ele vai adicionar vários cursores aqui. Então, eu vou colocar igual, sinalzinho de maior e aspas. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos olhar para o nosso banco de dados. Cadê as minhas ordens de serviços? Então, o único campo que ele permite nulo é descrição, tá? Então, o restante a gente pega e required. Aqui. No nome, a gente tem o máximo de dígitos de caracteres de 191, ok? Aqui, na descrição, também, máximo 191 caracteres. Valor, o valor, ele é um double, tá? Vamos dar uma olhadinha nas validações que a gente tem disponíveis que a gente pode utilizar. Deixa eu ver se eu acho por double ou por float. Legal, tá. Não acho por double e nem por float. Então vamos verificar o seguinte. É, Esse campo, ele precisa... Para esse campo, nós vamos adicionar o numeric. Por quê? Porque ele aceita dados do tipo double, tá? Então, o valor, ele é opa, não é esse, é numeric, tá? Então, valor, ele é numeric, ok? Serviço ID. Serviço ID, ele é obrigatório, tá? E ele precisa existir na nossa tabela serviços na coluna ID, tá? Uh, Serviço ID, beleza? Então ele precisa existir lá. E o cliente ID, ele também é um integer, né? Ele é inteiro. Então, o serviço ID, ele é obrigatório, inteiro, e ele precisa existir dentro da tabela serviços ID, tá? Mesma coisa para cliente, só que o nome da tabela muda, que é clientes, tá? Eu acho que é isso. Então, vamos dar um Ctrl C aqui. Lá no nosso update, no rules do nosso update, vamos dar um Ctrl V e salvar. Vindo aqui na ordem serviço controller, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e trocar então a nossa importação do nosso request. Então a gente vai utilizar o store ordem serviço request. Beleza. Vamos criar então nossa variável validated, que ele vai receber a nossa request, tracinho, validated, abre fecha parênteses, e no corpo do nosso create vai estar só o validated. Show? E aí, no update, a mesma coisa. Tá? Então a gente vai update, ordem, update,
ordem serviço controller, serviço request, tá? E aí, vamos fazer o seguinte, vamos criar nosso validated aqui, que recebe a nossa request, tracinho, validated, abre e fecha parênteses, e aí nós fazemos o seguinte, apagamos esse data request e adicionamos o nosso validated aqui embaixo. Com isso, aqui a gente finaliza a parte do nosso projeto. Um detalhe bem importante é que eu tive um erro de digitação aqui. Então é ordem servico request e update ordem servico request. E lá em cima a gente tem que adicionar o C aqui. Vamos nas nossas classes trocar aqui, ó, para servico request e servico request. E o nome dos nossos arquivos também serão serviço request. Então, store, em vez de servio request, é servico request. E update, ordem servico request. Com isso, nós finalizamos. Podemos vir aqui, exportar o nosso... Cadê o meu export? Export Postman. Vamos exportar para o Postman. E vamos importar aqui para dentro. Então, venho aqui, Collection, Import, Replace. E agora eu tenho importado aqui. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa requisição para ver se veio o nosso body bonitinho. Ó, nome, descrição, valor, serviço ID, tá? Deixa eu dar A gente vai precisar colocar o nosso token aqui, tá? Então, vou dar um copy. E venho aqui na autenticação, não, na verdade autenticação não, na nossa collection, dou um better token, Ctrl V, Ctrl S, e agora, beleza, consigo pegar e fazer as nossas requisições. Eu quero dar um index dos serviços, então a gente tá batendo como não autenticado. Deixa eu autenticar novamente. Então, para isso, venho aqui, dou um Ctrl C. Vou aqui na minha collection, Better Token, atualizo o meu token, dou um Ctrl S e dou um Get. Parece que Unauthenticated. Portal... Ah, tá, porque esse cara, ele não tem acesso aos serviços, tá? Se eu vier aqui, ó, nesse portal serviços, eu consigo... Aí, agora eu consigo. E eu não tenho nenhum serviço cadastrado. Então eu vou vir aqui, eu vou cadastrar um serviço, tá? Então eu vou dar um store serviço, tá? Ele ainda vai dar alguns erros, um erro aqui de requisição, porque a gente não chegou em serviço, tá? E eu vou colocar o nome do serviço. Nome, limpeza. Tá? A descrição eu não preciso, tá? O valor vai ser R$100,50, tá? E a casa decimal precisa ser com ponto. E é isso. Beleza? Então, criei um serviço com ID 1. Se eu vier aqui dar um get serviços, eu tenho um cara aqui, tá? E o que falta? O que falta aqui para mim é o seguinte. Vamos testar, então, o nosso ordem de serviço. Vou dar um store aqui. E aí, eu tenho aqui, se eu enviar, ele vai falar assim, ó, o nome é obrigatório, o valor é obrigatório, o serviço ID é obrigatório e o cliente ID é obrigatório. Vamos colocar o nome aqui, então, de limpeza, tá? Limpeza. Descrição não é obrigatório, o valor é obrigatório, então é R$100,50. Vamos ver se ele vai passar. Show. O serviço ID é obrigatório. Vamos colocar o 2, tá? O 2, o serviço ID é inválido, né? Então, se eu colocar 1, ele vai identificar que existe um serviço ID, tá? E o cliente ID ele é obrigatório, então vamos colocar o nosso cliente ID. Então, beleza? Então, aqui eu consegui passar na nossa validação, já tá tudo certinho. Beleza? Então, essa aula foi para falar sobre as ordens de serviços. Na próxima aula, vamos fazer a request de serviço. Vem comigo!